Graça e paz, queridos, tudo bom? Estamos aqui para poder iniciar uma série de estudos sobre o que eu chamo de verdades práticas do Evangelho, né? E hoje eu quero iniciar essa série de estudos falando sobre uma coisa que é muito importante para nós, faz menção com relação interfere também na nossa salvação. Eu quero estar iniciando essa série de estudos hoje falando sobre perdão. E falar sobre perdão no sentido de que existem três aspectos, né, que eu entendo que, segundo as Escrituras, que são aspectos do perdão, né? E eu vou estar aqui falando sobre os três, né? Primeiro, vamos identificar, né, o que é o perdão, né? Eu fiz algumas anotações aqui, né? Então, o que é o perdão? A forma mais simplória de definir o perdão é dar a alguém algo que a pessoa não merece. Isso tem a ver com a graça, né? Exemplo, né? Se uma pessoa te prejudicou, te difamou, o que ela merece em troca? Vingança, né? Ela merece vingança, né? Mas Deus nos ensinou em muitas passagens bíblicas a perdoar. Ou seja, doar para uma pessoa que nos prejudicou o contrário do que ela merecia. Foi isso que Deus fez com a gente, né? Todos nós, sem exceção. A gente todos nós merecíamos a condenação, condenação eterna. Porque, segundo o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5,12, todos pecaram, todos. A Bíblia fala que não há um único justo sequer na terra que faça o bem e que não peque. Então, mas Deus, com o seu muito amor com quem nos amou, né, nos reconciliou através da cruz de Cristo, né? Na cruz, Cristo morreu, pagou pelos nossos pecados, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos hoje viver a vida dele, a vida no reino de luz, né? Então, Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino de luz, né? Foi isso que o apóstolo Paulo falou, para que nós possamos hoje também andar em novidade de vida. Então, o primeiro aspecto do perdão é aceitar o perdão de Deus, né? Esse é o primeiro aspecto do perdão, aceitar o perdão de Deus. E para isso, as Escrituras, elas nos orientam a confessar os nossos pecados. E pecado tem nome, viu, irmãos? Pecado tem nome, né? Se uma pessoa mente, ela é o quê? Mentirosa. Se uma pessoa rouba, ela é o quê? Ladrão. Se ela adultera, é adúltero. Se a pessoa tem relações sexuais com o namorado ou a namorada, a Bíblia chama isso de fornicação. Também é pecado, né? E dizer mais outras coisas, enumerar tantas outras coisas que são pecados, né? E quando a gente fala de confessar o pecado, dar nome ao pecado, é chegar a falar para Deus assim: Senhor, me perdoe, porque eu cometi tal e tal pecado. É dessa forma que a Bíblia ela vai dizer para a gente: olha, você está confessando o seu pecado. Confessar é falar igual, né? Quando a polícia ela prende um bandido, ela fala assim: confessa que você roubou. O cara fala: eu roubei. Ou seja, confessar é falar igual. Então, uma vez que eu chego diante de Deus e falo para Deus aquilo que Ele está vendo, aquilo que Ele sabe que está dentro do meu coração, e estou falando para Deus: me perdoe porque eu fiz isso e o Senhor sabe. Isso é arrependimento, né? E a ideia de falar dessa maneira é realmente gerar um desconforto na gente, gerar uma coisa ruim aqui, meio que um nojo daquilo que eu fiz. Isso é arrependimento. Se não gerar isso, é remorso, e na primeira oportunidade que vai vir, eu vou fazer do mesmo jeito. Depois, Deus me perdoa pelos meus pecados. Isso não gera arrependimento, isso não gera mudança de vida, né? Então, a gente precisa receber esse perdão de Deus.
E para receber o perdão de Deus, eu primeiro preciso confessar o meu pecado. Confessar o pecado que Deus sabe que eu tenho, que eu cometo, que eu faço. Ainda que as pessoas não vejam, ainda que as pessoas não saibam, Deus sabe. Deus está vendo, porque Ele é onisciente. Deus sabe tudo. Eu posso esconder da minha esposa, do meu filho, do meu patrão, do meu pastor, mas não escondo de Deus. E é por conta disso que muitas vezes a gente não consegue ter respostas às nossas orações, a gente não consegue vivenciar o melhor de Deus. Então, confessar o pecado, eu faço uma sugestão para você. Eu tenho um guia de avivamento pessoal, que lá ele orienta a gente a enumerar os pecados, né? O que a Bíblia fala que é pecado, e se eu estou transgredindo naquilo, eu coloco ali. Como você tem agora mentir, adulterar, fornicar, roubar, invejar, xingar, falar palavrão, todas essas coisas são pecados que a Bíblia enumera. Então, se você pratica alguma dessas coisas, e outras que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, vai enumerando. Deus, me perdoe porque eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Vai enumerando, vai trazendo aquilo que o Espírito Santo trouxe na sua memória, vai colocando no papel. As Escrituras, elas falam o seguinte. Vamos pegar aqui a referência, né? Provérbios 28, 13. Vai dizer assim, ó. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. O segredo não é só confessar. O segredo é confessar e deixar. Quem confessa e deixa mostra arrependimento e vai alcançar misericórdia. Quem só confessa e não deixa, nunca, jamais prosperará, diz o texto de Provérbios 28, 13. Um outro texto que também fala sobre confessar o pecado, 1 de João 1, 9. Primeira de João 1, 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro aspecto do perdão, que é a base para a gente viver uma fé cristã, é você confessar o seu pecado. Pecado, na vida do cristão, é como se fosse um acidente de percurso. Ninguém sai de casa para poder dizer assim, hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou atropelar alguém, hoje eu vou dar um tropicando uma pedra. Ninguém sai de casa para poder fazer isso, né? Essas coisas, quando acontecem, são acidentes. E o pecado na vida do crente é assim, é acidente. O crente não planeja pecar. O pecado acontece. E por que acontece? Porque somos maus. João Calvino atribuíram para ele uma seguinte frase: as coisas boas que você vê em mim é Cristo. As coisas más que você vê em mim sou eu mesmo. Então somos maus. A santidade é um caminho que nos afasta de Adão para chegarmos até Jesus. Isso é santidade. Estamos caminhando nesse processo. E começa com esse primeiro passo, de confessar o pecado. Confessar aquilo que está impedindo você de se achegar perto de Deus. Está impedindo você de se achegar a Deus. Amém? Esse é o primeiro aspecto do perdão. Confessar e receber o perdão de Deus. Ele já nos reconciliou com Cristo na cruz do Calvário. O segundo aspecto do perdão é uma consequência do primeiro. Jesus, ele vai falar assim, na oração do Pai Nosso, tem um texto que vai falar assim. Às vezes as pessoas falam a oração do Pai Nosso, citam assim. Quando eu jogava futebol,
Às vezes, a gente, antes de começar as partidas de futebol, nós orávamos a oração do Pai Nosso. Só que não era uma oração, era meio que um brado de guerra. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não era oração, era como se fosse um brado de guerra, né? E uma das frases da oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, transgressões, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu pergunto para você: você tem perdoado os seus transgressores, os seus devedores? Porque Deus, ele vai retribuir para você exatamente como você tem feito. E aí? Tá vendo? Como a Bíblia, ela tem práticas, ela nos orienta a praticar coisas que são fáceis, mas a gente passa despercebido. E aí eu quero trazer um aspecto importante para você nesse segundo ponto. O segundo aspecto, que é perdoar os nossos devedores. Quando você é uma pessoa que... Existem situações em que a gente precisa, sim, da ação do Espírito Santo. A gente precisa de Deus para poder perdoar certas coisas, certas transgressões. Certas coisas que... pessoas que nos prejudicaram, pessoas que nos traíram a confiança, e pessoas ingratas. São tantas coisas assim que fazem com que a gente carregue no peito mágoas, ressentimentos, não é verdade? Só que quando a Bíblia fala para que eu perdoe o próximo, o maior beneficiado desse perdão não é quem recebe. O maior beneficiado desse perdão sou eu mesmo. Porque quando você está amargurado com alguém, quando você está ressentido com alguém, o tempo todo você carrega essa pessoa com você na sua memória. Então, qualquer notícia, qualquer informação a respeito da pessoa que te ofendeu, da pessoa que te prejudicou, isso traz dentro de você um sentimento de revolta, ou até mesmo de uma felicidade quando você ficou sabendo que a pessoa tomou um prejuízo. Olha que coisa malvada, olha que coisa maldosa. A Bíblia, ela diz assim, para a gente não deixar crescer no nosso coração nenhuma raiz de amargura que nos afaste da presença de Deus. As pessoas hoje, a ciência ela comprova que muitas pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas, até alguns tipos de câncer, são pessoas que no seu íntimo são pessoas amarguradas. Pessoas que trazem dentro do seu coração ressentimentos diversos, coisas lá do passado. E isso faz com que as pessoas hoje, mesmo estando no Evangelho, não consigam viver a plenitude da graça de Deus. Então, o segundo aspecto do perdão é você decidir perdoar aquele que te ofendeu. Perdão, amados, não é sentimento. Perdão é decisão. Você decide se quer ou não perdoar. Perdoar é doar a alguém algo que ela não merece. Nós não merecíamos ser salvos. Mesmo assim, Deus nos salvou, Deus nos amou. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso falamos do amor de Deus. Então, perdoar é você tomar a decisão de deixar a pessoa aí, romper as correntes que prendem ela a você. Eu costumo dizer que ressentimento, mágoa e essas coisas assim são veneno que você toma, espera que o outro morra. Sendo que, na verdade, qualquer informação boa a respeito do outro faz você ficar mal. Então, o maior beneficiado do perdão não é quem recebe, mas quem dá. Porque perdão, você deixa a pessoa aí. E eu aprendi na igreja recentemente com a pastora Mônica, ela está no texto que quando você começa a orar pela pessoa que te ofendeu, que te magoou, você coloca sobre a cabeça dela brasas,
Ou seja, quando você fala, Deus, eu perdoo aquela pessoa, eu libero perdão sobre aquela vida, Deus começa a incomodar a pessoa para que ela depois venha pedir perdão para você. Isso é perdão. O perdão tem a ver com salvação. Porque se você não perdoa, Deus não te perdoa. E se você é um pecador não perdoado, Deus não escuta as suas orações. Tem a ver com a salvação. Então, uma vez me perguntaram, pastor, mas e se eu perdoar, eu esqueço? Não. Isso é amnésia. O perdão tem muito mais a ver com cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no dedo. Aqui, tá vendo aqui, ó, uma cicatriz? Então, isso aqui foi uma disputa de um pedaço de cana entre eu e meu irmão. Na hora que eu fui cortar, ele puxou e eu cortei meu dedo. Então, eu lembro disso, a gente dá muita risada hoje, né? Mas no dia eu fiquei muito bravo com ele, muito bravo, né? Hoje a gente lembra. Então, perdão é isso. Perdão é quando você lembra, mas não dói. Isso é perdão. Perdão é quando você lembra aqui e não dói aqui. Isso é perdão. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Os seus pecados, os meus pecados, o Senhor não se lembra mais. Então, perdoar, o maior beneficiado do perdão é você. O segundo aspecto é perdoe o seu próximo, assim como Deus perdoou você. Tá bom? E o terceiro aspecto para a gente poder estar encerrando, eu julgo esse é importante também, né? Mas eu acho que esse tem mais a ver com o nosso sentimento, nossa consciência, né? O terceiro aspecto é você se perdoar. Eu conheço muitas pessoas, muitas, que vivem hoje reflexo do que foram no passado. Pessoas hoje que atribuem a situação atual dela por decisões que tomaram no passado. Só que quando digo passado, não é uma coisa de 1, 2, 3 anos atrás. Coisas de 20 anos, 30 anos. E elas atribuem hoje a vida delas por conta daquilo que foi feito lá no passado. As escrituras, elas dizem assim pra gente. Vou pegar cá mais uma vez nas escrituras, para a gente poder entender. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai dizer assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele diz, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Tendo o coração purificado da má consciência. A gente, hoje, eu vejo pessoas que confessaram seus pecados, receberam o perdão de Deus, têm facilidade para poder perdoar o próximo, mas tem uma grande dificuldade em se perdoar. E por conta disso, a pessoa não consegue viver a plenitude da fé em Deus. Então, eu quero convidar você, eu quero desafiar você a olhar para o passado, o seu passado, e usar tudo aquilo que aconteceu como experiência, como aprendizado. Primeiro porque o passado não volta mais. Eu sempre digo que existem 2 dias no ano que, por mais que você tente, você não consegue fazer nada, que é o ontem e o amanhã. Então, hoje é o dia que Deus fez para poder te abençoar. As Escrituras, elas vão dizer para a gente que Deus faz nova todas as coisas, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é tempo presente. Nova criatura é tempo presente. O salmista vai dizer que bem-aventurado é aquele que o Senhor perdoa e apaga as transgressões. Então você é uma pessoa que foi perdoada. Então se perdoe. Se você
tomou decisões equivocadas que está refletindo na sua vida hoje, a ideia é melhore as suas decisões. Peça a Deus sabedoria para que as suas decisões a partir de hoje sejam segundo a vontade dele. O que passou, passou. A Bíblia fala assim, não dê lugar ao diabo. O que é o diabo? O diabo é um acusador dos filhos de Deus. Foi isso que ele fez com Jó, foi isso que ele fez com vários irmãos na Bíblia. Então não deixe o diabo usar dessa sua consciência para te acusar, para te jogar para baixo. Então, eu quero falar para você dar um conselho do apóstolo Paulo para você, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele vai falar assim, cadê? É sempre assim, quando a gente quer o texto, ele sempre some, né? Tá aqui. Fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, é o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, todas as vezes em que o diabo tentar te acusar do que você fez no passado e dizer para você que o que está acontecendo hoje é consequência daquilo, lembre a ele, Deus já me perdoou, eu já confessei o meu pecado, você não tem mais poder para poder me acusar aqui. Coloca o capacete da salvação contra esses ataques do diabo. Amém? Então, eu quero deixar para você isso. Esses 3 aspectos são importantes para você colocar em prática na sua vida a partir de hoje. Confesse o seu pecado. Isso tem a ver com libertação. Se liberte. Jesus disse que aquele que é escravo, aquele que peca, é escravo do pecado. Se torne servo de Deus, escravo de Deus, para viver em liberdade. Segundo, pratique o perdão. Perdoe aquele que lhe ofende, aquele que te ofendeu, te prejudicou. É difícil? É. Não vou dizer que é fácil. Às vezes você vai perdoar um homicídio, uma traição. Só Deus. Só Deus para poder fazer isso na nossa vida. Mas tudo começa com a nossa decisão. Decisão de querer perdoar. Aí Deus entra. E o maior beneficiado do perdão não é quem recebe, mas quem dá. Você fica livre, você tira um peso das costas. A pessoa não anda mais com você. E terceiro, se perdoe. Você é filho de Deus. Você é mais que vencedor. Deus te ama e quer que você viva uma vida de graça e de bondade. Que você ande em novidade de vida. Desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.